Oi, Dev, tudo bem? Vamos para a próxima parte do nosso site. Essa parte vai ser bem mais simples porque ela parece muito com a seção Home. É praticamente a mesma estrutura, muda apenas alguns detalhes, como a quantidade de texto e a posição da imagem que está à direita e o texto à esquerda. Então vamos para o código. Continuando de onde paramos. Como é a mesma estrutura, eu vou simplesmente copiar e colar tudo que está dentro da tag main. Lembra que a tag main significa a parte principal da nossa página, na qual fica o conteúdo mais relevante? E por isso ela é utilizada apenas uma vez no documento. Por essa razão, não iremos copiar a tag main, só o que estiver dentro dela. Vejamos como ficou. Está exatamente igual à seção Home. Tem um detalhe aqui. Lembra que estamos utilizando o ID para definir o estilo da seção Home. Ele é um atributo que deve ser exclusivo, único em todo o documento HTML. Aqui não teve nenhum problema porque estamos utilizando ele como estilo. Mas se estivéssemos utilizando para navegar entre as seções através do menu, isso nos traria problemas. Então, não importa a situação, seja estilização, navegação ou qualquer outra situação, o ID deve ser único para cada elemento. Caso você precise criar elementos com o mesmo estilo, utilize class como fizemos na seção About. Vamos alterar o nome dos IDs. Onde tem Home, trocaremos para Service, porque, no nosso exemplo, aqui seria a parte que falaríamos um pouco do serviço oferecido e o usuário clica no botão para ler mais sobre em outra página. Como o estilo é muito parecido, vamos copiar o estilo da seção Home e vamos alterar o nome conforme ficou no HTML. E com isso vamos tendo noção sobre reuso de código. Desenvolvendo grandes sites ou sistemas, você vai perceber que isso facilita muito a vida do programador. Mas claro que o reuso não é assim da forma que estou fazendo. Há uma maneira muito mais organizada de fazer isso. Em outro momento falaremos sobre. Agora vamos fazer as alterações necessárias para que fique igual ao nosso exemplo. Primeiro, vamos inverter as posições da imagem e do texto. Eu mostrarei duas formas de fazer. A primeira é no HTML e simplesmente recortamos a imagem e colamos ela depois da div do texto. A segunda forma de fazer, que acredito será melhor, é alterar a propriedade Flex Direction. Temos algumas opções de Flex Direction e aqui usaremos a Row Reverse. Assim, vamos inverter a posição dos elementos. O Display Flex disponibiliza muitas propriedades que facilitam o desenvolvimento. Agora vamos alterar os textos. Vou copiar o do nosso exemplo para ser mais fácil. A tag desse parágrafo não será mais strong, porque o texto não tem esse efeito. Vamos substituir pela tag P, que significa parágrafo. Com ela, os textos são separados por bloco com quebra de linha. Tendo vários parágrafos, um começará abaixo do outro. Próximo passo, vamos mudar a cor de fundo. Vamos chamar a variável ThirdColor. Agora, vamos alterar o alinhamento do texto. Isso está em Section Service Right. Em Align Item, vamos alterar de Flex End para Flex Start. Falta o título ser alinhado à esquerda. Em Section Service Right H1, que é a tag do nosso título, vamos alterar o Text Align para Start. Você percebeu que o nosso texto não tem estilo nenhum sendo adicionado a ele? Isso porque antes ele era envolvido pela tag Strong, e é ela quem é chamada aqui no CSS, junto do ID Section Service Right. Temos que alterar para P.
E aqui você percebe que essa prática não é muito boa, porque se você alterar a sua tag no HTML, você tem que alterar no CSS também. Mas se você tem um identificador próprio para isso, você pode trocar a tag no HTML sem se preocupar com CSS. Vamos aproveitar e alterar o Text Align de End para Start. Por padrão, o Text Align é Start. Então, se você quiser retirar esse comando, não terá problema, mas eu deixarei por questões didáticas. O tamanho da fonte é de 18 pixels e não 20. Outra alteração que temos que fazer é o peso da fonte, que agora será 300. Então, vamos adicionar lá naquele import da fonte que nós também queremos uma fonte de peso 300. Vamos fazer do mesmo jeito que foi feito quando adicionamos o peso 400. Agora vamos retirar o comando letter spacing, que é o espaçamento entre as letras, porque não tem nenhum espaçamento entre as letras nesse nosso texto. Também temos alterações para fazer no nosso título. O tamanho da fonte é 32 pixels, a altura da linha 50 pixels, e também não há nenhum espaço entre as letras. Tem mais uma coisa. O gap entre os textos não é de 32 pixels, e sim de 24. E por fim, vamos retirar o peso do botão. Vamos deixar com o peso padrão. Pronto, finalizamos! Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Obrigada por assistir até aqui e até a parte 5.